Olá, pessoal. Meu nome é Amanda. Nós vamos resolver um exercício sobre sistemas lineares relacionado aos conceitos iniciais. Então, o enunciado é o seguinte: diga quais equações abaixo são lineares e quais não são lineares, justificando caso não seja. Então, aqui eu tenho uma série de equações e aí nós vamos analisá-las individualmente, sempre destacando o fato que torna alguma delas não linear. Vamos começar só relembrando as condições para que uma equação seja linear. Então, todas as suas incógnitas têm coeficientes iguais a 1. Não há produto ou quociente entre as incógnitas. E, por fim, não há outros tipos de funções ali no meio, né? Então, não podem ter logaritmos, exponenciais ou trigonométricas, por exemplo. Então, eu optei por construir uma tabela e com uma coluna das equações lineares e outra coluna das equações não lineares. E aí vamos começar a analisar individualmente. Então, só para relembrar, nós vamos olhar os coeficientes, se há produtos ou quocientes de incógnitas e se há outras funções. Na letra A é uma função, uma equação 2a menos b mais 3c igual a 4. Essa equação é uma equação linear, pois satisfaz as três condições. Então, eu vou colocá-la aqui na coluna das equações lineares. Letra B. Menos x mais 1 meio vezes y mais 5z igual a 7. Também satisfaz as três condições para ser uma equação linear. Então, vamos colocá-la também na coluna das equações lineares. Letra C. X ao quadrado mais 3y igual a menos 1. Bom, então aí a gente observa que o primeiro termo dessa minha equação é o termo x ao quadrado, né? Então, se é x ao quadrado, ela não satisfaz a primeira regra, né? A primeira condição, que é a condição de todas as incógnitas terem expoentes iguais a 1. E, portanto, essa equação ela não é uma equação linear. E aí, vou colocá-la aqui na tabela. Letra D. 3x1 menos x2 mais 2x3 igual a 4. Então, talvez possa parecer estranho eu ter aqui do outro lado da igualdade uma das incógnitas, que é o x4. Mas aí a gente pode observar que eu posso reescrever a equação passando o x4 para o outro lado. E fica da forma 3x1 menos x2 mais 3x3 menos x4 igual a 0. Então, a gente consegue aqui concluir que essa equação satisfaz as três condições para que seja uma equação linear. Então, vou colocar aqui na tabela, na coluna das equações lineares. Letra E. 4x menos 2 elevado a y menos 3. Aqui, quando a gente observa esse termo, 2 elevado a y, esse termo é um termo exponencial, né? A minha incógnita está no expoente. Então, esse termo, ele faz com que essa minha equação ela não seja uma equação linear. Então, vamos colocá-la aqui na tabela também. Letra F. 2a mais bc menos 2d igual a 0. Então, aqui, o termo do meio, ele é um produto entre incógnitas. Ele é b vezes c. Então, esse termo do meio, ele faz com que essa minha equação não seja uma equação linear. Vamos colocar aqui também na tabela. Agora, a letra G. A letra G é 5x mais 3y menos raiz de z igual a menos 2. Vamos observar agora esse último termo aqui, raiz de z. Então, a gente precisa lembrar que raiz de z é o mesmo que z elevado a meio. Isso, então, vai quebrar a condição de que todos precisam ter expoente igual a 1, né? E por esse motivo, a letra G ela não é uma equação linear. E por último, letra H, raiz de 2 vezes x1 mais 2x2 mais menos 4x3 igual a 1. Então, esse primeiro termo pode ser um termo que gera um pouco de confusão, mas a gente precisa observar que a raiz aqui ela é somente raiz de 2. O x1 não está dentro da raiz.
Se o x1 não está dentro da raiz, isso significa que o seu expoente é 1, né? Assim como das demais incógnitas, que é x2 e x3. Por esse motivo, a letra H ela também representa uma equação linear. E aí a gente vai completar a nossa tabela aqui e finalizar a análise das equações, onde nós observamos quais eram lineares e não lineares e destacamos de vermelho o motivo que as tornavam não lineares.